Boa noite a todos, desculpe o atraso, mas é que está ocorrendo uma consequência do que você já deve estar vendo aí no Rio de Janeiro e como a gente fala para o país inteiro, talvez, né? Ou até se for para fora, o que está acontecendo é o seguinte, está havendo uma fila de... sobre a greve dos caminhoneiros, e consequência disso está faltando combustível e daí provavelmente vai começar a faltar alimento, faltar outras coisas. Né? Mas, mesmo atrasado, a gente começa aqui hoje falando sobre a economia do ponto de vista das postagens, dos escritos postais que nós fizemos. Nós tínhamos aqui isso aqui, era 70 e poucas páginas que nós postamos no Facebook. E aí eu fiz um apanhado aqui, antes de começar, eu fiz um apanhado, ficou para isso aqui, 15 páginas, 15 páginas, destaquei algumas coisas. E aí o que aconteceu? Essas 15 páginas, eu fiz as contas aqui, vai dar umas, não chega nem a 10 páginas. Então fica mais ou menos que eu acho que a gente já tem visto que umas 10 páginas dá para fazer em uma hora. Né? Bom, eu acho que já dei vou dar só uma ideia para vocês, que tem bastante, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deve ter quase assim umas 40 postagens. E nós vamos falar, eu acho que nas 40 postagens vamos falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No fundo seriam 12, porque nós já fizemos aquela que deu aquele apagão, deu aquele relâmpago, e aí fechou. Até se você puder, Juliano, separando, na hora de separar, porque ficou 2, se não me engano, 2 ou 3 vídeos, nem sei que ficou dando um apagão, separar aquela parte que eu comecei a falar, lendo, aí separa, põe uma para aquele lado, e porque aí o pessoal vai ter uma ideia completa, porque foi interrompido aquele negócio do dinheiro que nós estamos falando. Do que é postagem. Bom, só para dar uma apaiada nessas 40 postagens aqui, nós vamos começar a falar sobre era para falar sobre, primeiro, o tema era economia, nós vamos falar sobre economia circular e outra trilogia. Nós já falamos um pouquinho na igreja, né? Lá na igreja, no local lá, tua sala, nós falamos um pouco assim da questão que hoje as pessoas não só querem vender o produto, mas a finalidade dele. Quer dizer, você vende uma televisão, mas aí quais são os produtos que tem? Pode ter filme, pode ter não sei o quê. Então as pessoas querem vender esse pacote todo, entendeu? Feito mais exemplo, mais frisante é o Xerox, né? O Xerox, o cara vende o aparelho, vende tal, aí se tiver que consertar, ele mesmo conserta, tal. Então essa economia circular e outra trilogia é mais ou menos por aí a ideia, né? A economia austríaca é uma coisa boa, é uma das economias que são mais comentadas do ponto de vista mais da direita do capitalismo, né? Eu escrevi sobre isso. A quarta revolução industrial, que também é interessante, mas eu acho que é um pouco grande. Então eu vou falar sobre a quarta revolução industrial, mas do ponto de vista do nosso Facebook. Tá? Então acho que eu vou começar por aí. Olha só. A primeira revolução industrial foi das máquinas de tear e a vapor. Essa é a primeira revolução. A segunda foi a da eletricidade. Em 1980 houve a entrada da tecnologia dos computadores em massa. Foi a terceira. E a quarta, teremos a união da inteligência artificial de robôs e humanoides com seres humanos. É a interface homem-máquina, que exige muito mais conhecimento, não técnico conhecimento sobre essa nova sociedade. Um exemplo, você pode ter uma ideia. Pela saliva é possível sequenciar o seu genoma por apenas $22. Quer dizer, não chega nem a R$100, né?
há 12 anos, sabe quanto custava? 3 bilhões. 3 o quê? Bilhões. Bi. Nossa. Tecnologia. Estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é a união entre os mundos físico, digital e biológico. Toda essa tecnologia vem mudando o comportamento das pessoas. Há uma pesquisa global sobre varejo. E o Brasil sempre esteve entre as primeiras e terceira colocação de bom atendimento e sorriso. Nos últimos anos, caímos para as últimas posições. Em virtude da hiperconexão, estamos deixando de sorrir e de atender bem. Em média, uma pessoa com smartphone tem 120 nanotédios. Tédio mesmo, nanotédio, pequenos tédios, né? Por dia. Ou seja, é quando, por exemplo, a aula não está boa, você saca o celular. O jantar com a família não está bom, eu saco o celular. Toda vez que você pega seu celular ou tablet para olhar uma mídia social, você demora de 30 a 40 segundos para entender essa transação. E depois que você fica na mídia social, demora também para se conectar ao que estava fazendo antes. Isso tem criado uma ansiedade grande nas pessoas. As pessoas não percebem. A tecnologia tem acentuado as doenças da modernidade. Ela acelerou muito isso. Todo esse processo que a gente está vivendo hoje de ansiedade, de síndromes, vem da tecnologia, do mau uso dela. Uma das coisas é que fica cada vez mais difícil ter a atenção das pessoas. Um dos caminhos é experimentar a desconexão. Tem gente que não consegue. Não consegue? Tem gente que não consegue. Não consegue mais, já está tomado. Já está tomado. Hoje em dia fica tudo tão assim, por mais que você tente fazer uma coisa que seja importante, que você pensou, que você elaborou, demorou tempo, não sei o quê, ninguém quer saber nada disso não. Ninguém está interessado nisso. Quer dizer, então o mundo está ficando o negócio mais complicado do mundo. Quer dizer, porque você vai perdendo a ideia, por exemplo, já pensou antigamente para ter um cara que escrevesse no jornal, que fizesse assim tivesse parte do editorial, por exemplo, do jornal, tá certo? O cara tinha que estudar, Hoje não. Hoje o cara faz o editorial, ninguém quer saber do que ele está falando. O negócio é botar lá a minha... E você não tem nem mais opção, caso você não queira aderir a essa mídia de massa, de fazer diferente, porque as pessoas com as quais você lida, a maioria delas já está tão envolvida, criou que te obriga, senão você acaba perdendo totalmente a Você comunicação. Você não tem Facebook, você é ET. Você não tem Instagram, você é ET, né? Não, você fica ficando, mesmo sem saber das coisas, porque as pessoas só se comunicam através disso. Carta acabou, você enviar um cartão pelo correio acabou, você telefonar para as pessoas. É uma espera, né? De tempo que não existe mais. Hoje é imediato. Hoje é imediato. Isso aí já é uma série de coisas. Isso que você usa muito, que é importante e é bom, que é o tipo de você mandar mensagem, não sei o quê, como é que é o nome? WhatsApp. Mas em compensação, não é criação de opinião nenhuma. É você mandar são informações rápidas de situação. Você cria o afastamento, né? Você é a profissão jornalista. Vai acabar. O cara é blogueiro e jornalista. Exatamente. O cara pode escrever sobre qualquer coisa e ser jornalista, não tem uma formação. Bom, e o pior é que não tem ética, né? E aí sim. Mal informação, o cara tem uma formação de português e tal. O problema é o cara usar as palavras com ética. Até no ponto de vista da sua religião. Esse é o problema. O cara escreve qualquer porcaria e as pessoas acreditam. Você quer ver uma coisa que você está falando isso, vão acentuar. É o problema do fake news. Você não tem mais contrário, o contrato acabou. Minsky, que foi uma das pessoas que criou o conceito de inteligência artificial na década de 1950, era um hippie. Participou daquele Woodstock, né? Woodstock. Ele faleceu no ano passado, mas disse sempre, a tecnologia é boa, mas é para sobrar mais tempo para fazer a coisa que mais amamos, que é ficar na vida real com quem gostamos. A disputa por atenção dentro da internet também, no entanto, o que nos interessa aí eu boto, o nosso Facebook. Quer dizer, o título é esse. Eu falei isso aqui com a resolução, mas eu estou interessado
Como eu falei para vocês, eu fiz a Quarta Revolução antes, aí bem grande, explicando um monte de coisa. Mas eu peguei esse aqui, que são menos páginas. Então vamos lá, o nosso Facebook. Nessa era da geração dos distraídos, ainda acredito que não se deva querer ser o mais curtido, mas sim o mais interessante. Quer dizer, eu não estou interessado em... Quando a gente bota lá o nosso... Sempre dá 100 e poucas visualizações. Para mim tá bom. Não quero nada, eu quero 1000. Às vezes tem uns caras que às vezes... Não, tá mais viralizando, né? Ah, que esse Dani que está viralizando, não estou interessado nesse negócio. Hoje eu aprendi assim, eu estava vendo a empregada aqui de casa falando assim, quer ver? Quando alguém fez uma pergunta para ela, se ela queria mais o prato de vidro ou o prato de plástico. Sabe o que ela respondeu? O prato cheio. Ou seja, o conteúdo que vale, não é a forma. Então não estou interessado nesse negócio aqui. Como chega. Bota que chega. Esse é isopor. Que praga. Quando se entende isso, chegou a hora da produção do conteúdo de qualidade. Até agora vivemos um momento de memes. Isso é brabo. Eu cortei isso logo, começou vendo que vão botar fotinho, não sei o que, eu rapei fora. Hoje eu tenho um grupo de 55 mil pessoas que dificilmente tem um petista lá, tem um memista desse, assim. Eu já fui cortando. Hoje está mais ou menos assim, mais ou menos. Mas as pessoas estão com sede de entender o que está acontecendo nesse mundo. Então não importa que tipo de empresa, de religião, se direita ou esquerda, nem o que a pessoa é, mas sim se tem um conteúdo com profundidade. Enfim, o grande desafio é ser interessante. O resto é o resto. Não esqueça, no final é o ser humano no centro de tudo, em busca de cumprir a sua missão de se tornar um ente celestial e construir o paraíso na Terra. Bom, é isso que é a nossa visão, é essa, né? O restante não interessa, quer dizer, nós estamos perdendo tempo. Aí, bom, isso aqui eu posso até te dar. Aí depois o próximo passo é aquele sistema financeiro, 2 pontos, sistema moderno da escravidão. Você estava da última vez, não estava? Não. Ah, não estava? Então isso aí é que eu estou pedindo, Juliano, porque isso está muito bom, cara, explicando o dinheiro é dívida, tudo direitinho ali, mas só que tem que dar o pifo, aí ficou faltando algum tempo. E falou, caiu a internet. Mas a gente põe separado, aí dá para... Bom, aí vem o outro passo, que foi a crise financeira. Essa eu gostei e destaquei aqui, por que razão? Você já vai entender, quer ver? Vamos começar. O reverendo Marco Rocha, que muita gente acho que conhece, né? Que admiro por sua dedicação messiânica, deu uma entrevista falando sobre a crise financeira. Tá bom, porque já que ninguém fala nada, vamos ver. O que é muito louvável é a manifestação de um religioso sobre um tema tão caro aos brasileiros no momento atual. Foi uma boa entrevista onde ele praticamente falou sobre o comportamento do indivíduo em relação ao dinheiro, no sentido de como se ganha, utiliza e reparte, chamando a atenção para a dívida, compartilhamento e o que o mais Flávio adora, o agradecimento. Olha só. Ao encerrar, ele mencionou, não está dizendo que seria a solução do problema. E ao mencionar a situação atual do país, afirmou que o Brasil está passando um processo de limpeza e também haver muita corrupção. Antes de fazer algumas considerações sobre este encerramento do reverendo, gostaria de realçar melhor o ser humano com o ensinamento de Meixo Sama. Deus, ao planejar a concessão de eterna alegria à humanidade e projetar a glória do céu na terra, tornando um paraíso terrestre, criou o homem para ser o principal instrumento do seu plano em seu lugar. Mas mesmo com toda essa destacada importância do homem, não se pode descuidar de atenção com cuidar do mundo, da natureza, da sociedade, do próprio e do seu semelhante mais próximo, com os familiares e amigos. Aí Meixo Sama fala assim,
Enquanto vive no mundo material, o homem deve se esforçar para cumprir plenamente a missão que lhe foi concedida por Deus, contribuindo para o bem da sociedade. O bem da sociedade. O homem, continuando o que estamos falando, o homem deve abraçar a justiça e marchar destemidamente, tornando-se assim sustentáculo da comunidade, baluarte contra o mal social e construtor de uma sociedade sadia. Então você já vê que a gente está destacando coisas que o Meixo Sama fala, que não é bem só aquilo, tem mais coisinhas, né? Deste modo, realça o ser humano não só como um animal racional, mas também como um ser social, que deve contribuir para o bem da sociedade e construir uma sociedade sadia, e por isso abraçar a justiça e fortalecer a luta contra o mal social. Posto isto, quando o reverendo falou, não está dizendo que seria a solução do problema. Aí eu falo, por esta afirmação entendo que o que foi dito não seria a solução para todos, mas sim uma solução. Acho que existem outras soluções que inclusive complementam a apresentada. Outra coisa que ele falou, o Brasil está passando um processo de limpeza. Eu digo, não há dúvida. O que se pode questionar é se existe apenas uma forma de uma pessoa ficar limpa, qual seja de sofrer pelo que fez. Será que outras formas não seria de impedir que outros façam o mesmo? Não seria uma maneira de queimar o karma? Entendeu? Quer dizer, eu quero trazer à baila o seguinte, porque tem muitas respostas que são estereotipadas, que é preciso, conhecendo mais o ensinamento do Meixo Sama, você consegue ver que aquilo que a pessoa fala, às vezes, é uma solução, é uma forma de limpar, entendeu? O Meixo Sama fala de várias maneiras, então a pessoa às vezes só pega uma. E essa forma que a igreja pega, a gente já conhece qual é, né? É aquela que no final, o problema está com você. Calma lá, cara. Está comigo, mas de que maneira? Entendeu? É muito fácil falar isso. E dar a solução do qual você pode mudar, mas você pode mudar dessa maneira, você pode mudar de outra, né? Terceira, muita corrupção. Eu digo, sim, ninguém duvida. O que se indaga é para que servem os dados da Lava Jato se não levarem às consequências? E consequências para todos, não? Se precisar demonstrar que a chance de um deles não ser bandido são 1 em 257 septilhões, como é que fica? Dizer que não há nada contra alguém diante dos vazamentos que indicam que há quase tudo contra ele, como é que fica? Enfim, como é que fica os messiânicos? Outras entrevistas deveriam ser dadas abordando tais indagações, ou a religião não tem nada a ver com a política. Entendeu? Aí eu vou acrescentar um quarto isso, a péssima gestão, aí eu vou por aí afora, né? E alguém perguntou, em época de penúria dos cofres públicos, é que faz mais sentido se perguntar qual é o custo de cada decisão e para onde vai o dinheiro coletivo. Esta é a hora, portanto. Há muito imposto que sai dos nossos bolsos para benefícios que não fazem sentido. Uma cervejaria inscrita na dívida Tívida do Rio ganha 687 milhões. E o governo do Rio corta na merenda escolar. Faz sentido? Entendeu como é que é? Outro escreve, a astronomia desconhece unidades de medidas cotidianas como metro e quilômetro. Tudo é no mínimo bilhão. São quase 6 bilhões de quilômetros da Terra a Plutão. 263 bilhões da Terra ao centro da Via Láctea. Assimilá-las não é trivial. Acontece o mesmo com as despesas do Estado, listadas em bilhão, dezenas de bilhões, centenas de bilhões de reais. Tudo astronômico e desafiador como as distâncias cósmicas. O orçamento geral da União foi de quase 3 trilhões de reais. Como é que você vai ter ideia do que é isso? É astronômico. Números siderais com tantos zeros deixam as pessoas um pouco confusas. Uma forma de trazer o debate a um patamar mais terreno é realizar os cálculos com apoio do calendário.
a boa e velha folhinha, né? E do cronômetro. Pode parecer estranho, mas faz sentido. Acompanhe. Vai ter muita coisa aqui, eu vou cortar, só vou dar uma ideia assim. Ó. A folhinha nos oferece o custo médio do Estado brasileiro por mês. Se você aplicando a folhinha, você vai ver. Por mês gasta 223 bilhões. E por dia? 7,3 bilhões. Agora vamos para o cronômetro. Por hora, 306 milhões. Por minuto, 5 milhões. Então a despesa do Estado é o seguinte. Cortou aí, já tem 1 minuto? 5 milhões. Entendeu? Para melhorar o saneamento, por exemplo, um dos grandes flagelos nacionais, o Estado reserva por ano, apenas no cronômetro, 9 horas das despesas globais. O Congresso Nacional custa atualmente 1 dia e 6 horas do orçamento. O Bolsa Família, 3 dias e 19 horas. Além de mencionar as despesas no tempo, o método revela que certas economias apresentadas pelas autoridades como fruto de um admirável esforço fiscal são mais modestas do que parece. Em setembro do ano passado, o Ministério do Planejamento divulgou uns pacotes de cortes que incluíam extinções de ministérios, eliminação de cargos de confiança e reduções variadas de gastos administrativos. Total da economia do pacote, 2 bilhões por ano. Pelo cronômetro, o Estado comprometeu-se a enxugar 6 horas e 34 minutos do bolo atual. Pouco, já que o ano tem 8.670 horas. Isso aí tem muita coisa, mas é bom. A ministra Nilda falou, excelente sua linha de raciocínio, o Antônio Branco. Desta maneira fica bem mais fácil entender, parabéns e tal. Mas acho que já está bom, né? Já deu uma ideia aqui. Deu um panorama. Um panorama. Triste. Agora, então, a gente vai para o ajuste fiscal. Esse famoso ajuste fiscal que todo mundo está falando aí. Prosseguindo o quê? É um artigo que eu escrevi por uma conscientização da situação brasileira. Foi postada ontem. Ontem, quer dizer, essa foi postada em 21 de janeiro. Isso aí foi aquele ano. Muitos têm falado ultimamente em ajuste fiscal, corte no orçamento, aumento das taxas de juros, desvalorização cambial. O leitor poderá estar se perguntando, será que precisa entender tudo isso? Infelizmente, acho que sim, para você sentir que tem de melhorar sua participação na vida política, inclusive votar em prol do progresso do povo brasileiro e não de promessas eleitoreiras por empregos, bolsas e outras formas de manipulações e nem cair em mentira do tipo tudo vai bem. Você vê o esforço que a gente tem que fazer para a gente ser salvo. Olha só. Aquele negócio de salvo, a gente sempre pensa que, a ideia nossa é a seguinte, o cara me salvou, estava morrendo afogado, me salvou. Isso aí é salvação biológica, Salvação do ponto de vista político, ser um bom cidadão, saber votar, é dificílimo. Olha quanta coisa você tem que entender. Se você não entende, você é enrolado. Te enrola de uma hora para outra. Você vê só uma coisa? Esse negócio que a gente está falando aí, do custo da greve do petroleiro, sabe? Caminhoneiro. Se é bom ou ruim para o governo? Depende. Se aumentar, ele vai ganhar mais. Aquele bando de imposto ali, é dele. Ele só pode perder no momento que tiver uma convulsão social. Então, por isso que está sendo bom o pessoal fazer pressão. Porque se não fizer, ele ia continuar aumentando, porque é a coisa melhor do mundo. O pessoal sabe fazer isso. O governo geralmente é completamente improdutivo, inativo, não faz nada, ele só arrecada, só pega a coisa dos outros. Não produz nada. A política macroeconômica envolve a atuação do governo sobre a capacidade produtiva e despesas planejadas, com o objetivo de permitir que a economia opere a pleno emprego, com baixas taxas de inflação e uma distribuição justa de renda. Os principais instrumentos para atingir tais objetivos, como foram mencionados ontem, são as políticas fiscais, cambiais, comerciais, de rendas e monetárias. Entretanto, para fim de conter, porque senão vai ficar um número excessivo de páginas, vamos dizer assim, vamos nos ater apenas às políticas fiscais.
né, que tratam das variações no orçamento público com o objetivo de modificar seus agregados, tais como a receita, despesa pública e os investimentos. A política fiscal refere-se a todos os meios que o governo dispõe para a arrecadação de tributos e o controle de suas despesas. É o que dá o ajuste fiscal. Então vamos falar apenas sobre isso aqui, né? Bom, assim, para combater o déficit público, uma política fiscal pode optar pela redução das despesas e ou aumento das receitas pela majoração de impostos. Enfim, se tem que fazer um ajuste fiscal, que é uma das coisas que muitos têm falado ultimamente no Brasil. Aí eu vou continuar, né? Eu vou dizer assim... Bom, vamos continuar. Tá bom, Antônio Carlos aqui. Antônio Carlos Bassunha. A favor do Estado mínimo. O país não aguenta mais carregar esse Estado monstruoso nas costas. Essa é uma questão que já é uma... Essa é uma defesa realmente, quer dizer... o Estado mínimo é um perigo também, quer dizer, é bom por um lado, mas porque é assim, né? Quando a coisa está acontecendo no momento de uma certa forma, às vezes o que as pessoas propõem é fazer o contrário, né? Quer dizer, então assim, porque o cara está vendo isso, propõe o contrário. Mas às vezes tem também uma outra maneira, quando está mais para cá, a pessoa olha como se fosse para o outro lado. Então, quer dizer, você tem razão, porque hoje, sendo o Estado uma máquina que arrecada muito, um PIB de eu acho que em nono lugar, entendeu? Mas só que um PIB de nono lugar, a distribuição, não só a distribuição desigual, essas coisas todas, mas também assim, os serviços estão péssimos, não sei o quê. Então a posição da pessoa dizer um Estado mínimo, a gente entende assim, é um Estado que só tem a incumbência de arrecadar, de manter uma certa segurança contra invasões estrangeiras, aí tem um exército para dar o dinheiro para o exército, e principalmente que o pessoal hoje é dizer assim, não se mete na economia, porque aí vem pessoal entrando vem aquelas coisas todas da corrupção, vem os boquinhas, vem um monte de coisa para alimentar esse pessoal e é muito improdutivo. Quer dizer, então o Estado fica assim, arrecadando muito, mas gerando pouca produção e um monte de coisa. Então as pessoas defendem o Estado mínimo assim, mas nesse sentido, quer dizer, é um Estado que tem que ter alguém para cobrar o imposto e para dar uma certa segurança e acabou, né? Agora é claro que a gente olhando assim, nessa atual circunstância, eu não sei o que vai dar. Porque quem que a gente tem? A gente tem um pessoal empresariado horroroso, que dificilmente vai meter o dinheirinho dele, jogar aqui dentro, não vai querer, a não ser que ele vai... Com risco. Não vai querer risco nenhum, o que ele vai querer é mamata sempre, tá certo? Então contar com quem para poder fazer com que o Brasil se desenvolva? Se não é empresário, você vai dizer assim, não, pode ser o pessoal de fora. De fora vem um monte de problema, não vem só solução, não, né? O pessoal vem aqui também só para se aproveitar. Quer dizer, então a gente fica assim... Às vezes a gente tem que ficar pensando que o Estado, se fosse o Estado, não esse que está aí, mas um outro Estado que acionasse, que fizesse... tivesse ideias para ser... Fosse criativo para poder botar a produção para funcionar, seria interessante. Então o Estado mínimo é bom para essa situação atual, mas também não sai, porque o tempo todo que a gente não está pensando, pode até pensar em corrupção, que é válido, tem que acabar com isso, que é como se fosse um vazamento constante, tudo bem. Mas eu te digo para vocês, a Dilma não cairia se houvesse crescimento econômico. Ela caiu porque juntou duas coisas. Não crescia economicamente, corrupção a vazamento danado. Então, quer dizer que o povo em geral, ele geralmente esse povo tão nosso aqui, ele só quer bem-estar. Então alguém, se tiver aquela situação do Lula aqui, jorrando petróleo, não, jorrando, como é que chama aquilo? Commodity, aí a China comprando, aí o Brasil estava muito bem. O Lula não fez nada, não merda, quer dizer. Entendeu? Então aí ficava tudo fácil. O cara queria bem-estar e tinha bem-estar, acabou o problema.
Agora não, agora a gente precisa criar essa situação. Né? Bom, e ele perguntou aqui se pelo menos o Estado devolvesse uma parte do que arrecada, sim. Realmente pensando melhor, como implantar isso agora? O que fazer com a massa de funcionários públicos concursados, que têm o legítimo direito do cargo? É uma questão que parece não fechar mesmo. Bom, aí já são outros problemas, né? Quer dizer, a gente fica com muitos funcionários, e principalmente ele está falando, eu entendo até isso, mas ele tem que pensar no pessoal das estatais, das coisas. Aí o problema vai se complicando muito mais, porque às vezes os empresários, os funcionários públicos, eu, por exemplo, sou funcionário público, mas eu fui quanto professor. A menos que um dia que essa porcaria não interessa também, a educação não vale nada, médico também não presta para porcaria nenhuma. Bom, se você acabar com essas bem-estar social básico, basicão é saúde, educação e nem era segurança. Não era segurança, não. Eu sei porque eu trouxe a segurança e parece que eu trouxe assim por uma situação na hora que eu escrevi o projeto para a Nova Era, a cidade da Nova Era. Eu trouxe segurança mais por uma questão lógica. Não era o que estava existindo naquela ocasião. Naquela ocasião que eu fiz, há uns 10 anos atrás, não existia isso. Por que eu botei isso na minha cabeça? Pelo seguinte, Mestre Soma tinha que construir uma sociedade que era visando a saúde, a prosperidade e a paz. Tá certo? E aí eu comecei, bom, saúde, tudo bem. A prosperidade via pela educação. E a paz? O problema é a questão, tem que ter a segurança para ter paz. Eu saquei isso por uma lógica. Foi mais ou menos o que eu fiz com... Você já viu aquelas tabelas periódicas? Uhum. Que a pessoa chega a um ponto, não sabe historicamente, tem hora que diz assim, pô, aqui tem que ter um elemento. Nesse meio aqui tem que ter um elemento. E aí o pessoal vai procurar na natureza e encontra o elemento. E foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Fiz a jogada aqui. E aí começou a aparecer o problema da segurança. Então, mais ou menos, eu acho que hoje em dia, e é complicado essa segurança, que não era para ser assim, não. Hoje a segurança a gente está colocando num patamar de uma confusão, polícia militar, polícia federal, polícia... Tem até agora a polícia do município também, aquela que pode usar arma, não pode usar arma, e tudo com a mesma característica, isso tem que mudar, cara. Porque se você faz várias polícias, para quê? O que você quer dizer com isso? Daqui a pouco o cara, não, mas eu tenho que andar armado. Então você é a polícia militar, pô. Então você tem que ser, se é a polícia municipal, você tem que ser um tipo de gente que se mete na comunidade, que faz o elo, faz uma outra coisa, outra característica. Por exemplo, aqui por mais que pudesse ter marginal, não sei o quê, tem uma polícia militar, pronto, tal. É chamada até guarda municipal, né? Guarda municipal, né? Polícia. Guarda municipal. Então essa guarda municipal no sentido de guardar, de proteção, né? Patrimônio. Ele está aqui. É uma cidade diferente. Ele está aqui, por exemplo. Aí tem uns caras ali transgredindo, tipo de adolescente, transgredindo. Fumando planta, ou fumando uma maconha ali, não sei o que, ele vai lá. Não é carga pesada, não é? Quer dizer, a ideia que o pessoal está tendo, e infelizmente tem que ter nesse momento, é que resolver o problema é ter um cara com a cara bem mal, cheio de fuzil na mão para resolver o problema. A coisa tem. Então, o Tamir aqui mencionou, né, que infelizmente não temos ninguém que possa dizer se vale a pena votar. Não temos nenhuma figura que possa espelhar algum valor cívico, moral, político, com projetos palpáveis de crescimento e ordem social. Não temos nenhuma figura que nos represente ou com quem possamos confiar. Esse é um problema. Esse é um problema. Também mencionou aqui. Em todas as esferas, né? Em Teresópolis está passando esse é um por isso. problema. Vamos passar. Tem. Esse é um Luciano problema. Huck daqui leva. Esse é o nosso problema. Não ter liderança. Liderança É de peso, né? Aí tem muita coisa. Você quer ver? Não sei onde que eu estou mais, mas às vezes assim, ó. Mas o que é o ajuste fiscal? Ele é o nome dado ao esforço para equilibrar as contas do Estado brasileiro e voltar a fechar no azul, após anos de gestões econômicas criticadas, né? Dilma, Lula. Trata-se de receita menos despesa, excluído esse que é o gozado. Mesmo no ajuste fiscal,
eles excluem o gasto do governo com pagamento de juros do dívida pública. Quando você pensa no ajuste fiscal, que ele fala alguns bilhõezinhos, mas está tirando a dívida pública, cara. Sabe de quanto era nessa ocasião? 304 bilhões. E sabe o que é? Então, assim, ele arrecada X, tem a despesa de Y, mas esses 304 bilhões correm por fora. E o ajuste fiscal é feito em cima dessa diferença. Mas olha só. A dívida só aumenta. Só aumenta e não se fala às vezes dos juros, que às vezes só está pagando juros. E não se quer fazer nenhum balancete disso, quer dizer, nenhuma auditoria dessa dívida. Não querem. O argumento, isso sem mencionar a dívida da Petrobras, que deve chegar a 522 bilhões. O argumento é que o governo, depois de anos de política expansiva e aumento de despesas, e principalmente do déficit do ano passado, não pode gastar mais do que arrecada. Tem que gravar isso, que eles fizeram um ajuste fiscal dessa maneira. Não pode. E aí o Estado nosso agora, aqui do Rio de Janeiro, vai entrar pelo cano. Vai ter problema. Não vai poder aumentar nada. Funcionalismo que está... A gente está defasado de praticamente 25%, um quarto do salário. E vai ficar mais. E o Pezão já disse, não tem como dar nada. E principalmente do déficit do ano passado, não pode gastar mais. Para este ano, a perspectiva do governo de um déficit primário, fora aquela exclusãozinha acima, é de 30 bilhões. Enquanto o mercado é de 68 bilhões. O que diz os críticos? Diz que o governo se descontrolou nos anos anteriores e deu subsídio e benefícios não sustentáveis. Agora só os mais pobres vão pagar a conta da austeridade e se pede que sejam instituídas saídas que incluam os mais ricos, como imposto sobre fortunas. De onde virá a economia para o caixa do governo fechar no azul? Basicamente virá de 3 frentes. Vamos lá? Alta de tributos. Sopa no braço. A gasolina, 50% é imposto. Segundo, corte de benefícios. Outra coisa boa também. Terceiro, congelamento de gasto não obrigatório do governo, a chamada despesas discricionárias. Aí eu vou falando aqui, quer dizer, isso é muito bom, está muito bom, mas eu acho que vai ser muito... Vai ter que falar muita coisa aqui. Acho que deu uma ideia para quem... A gente está fazendo mais um chamarisco aqui para a pessoa ter vontade de ler o restante, né? Tal. Aí depois desse ajuste fiscal, né? Não. Ajuste fiscal. Eu escrevi um outro que é praticamente uma continuação, que é o corte no orçamento, aumento da taxa de juros e desvalorização cambial. É praticamente? Não. Eu falei só que era, faz parte era o complementar. Né? Eu escrevi sobre isso, mas não vale a pena já, que é muita coisa. Né? Depois eu escrevi atenção, 2 pontos, está havendo perdas monetárias nas moedas asiáticas. Outra coisa que eu escrevi, politicamente, economicamente correto. Porque eu não tenho politicamente correto, eu tenho politicamente, economicamente correto. O que é que vocês querem dizer com isso? Eu digo, diálogo no Brasil, sociedades igualitárias. Empresas B, empresas do futuro. O trabalho é só ganha-pão ou faz parte da essência da vida dos homens? Quais as consequências do desrespeito às leis naturais na economia? Esse eu vou falar aqui só meia página. Quais as consequências do desrespeito às leis naturais na economia? Na economia, a manipulação dos interesses materialistas e egoístas atribui ao dinheiro um valor cada vez mais fictício. Vamos lá devagar. Como principal unidade de valor do mundo material, o dinheiro vem adquirindo uma valorização superior aos bens que ele simplesmente deve representar. Utilizado pela economia materialista e egoísta, o dinheiro vem progressivamente conquistando um valor superior ao valor espiritual do homem, do seu trabalho e dos bens que envolvem a sua vida. Fundamentado nos conceitos e nos valores dessa economia, o homem vem sacrificando a sua missão espiritual e a sua vida para conquistar dinheiro, melhores condições de vida para si e para os seus semelhantes. Ao ignorar
a missão do dinheiro de atribuir valor a todas as coisas, a economia materialista limita a sua utilização à valorização das necessidades materiais do homem, mas não consegue utilizá-los para valorizar as suas necessidades espirituais. Um afastamento completo. Quer dizer, então o homem vive todo o tempo, praticamente, a grande maioria, ele vive para trabalhar. Se fizer tira lá uns dias, a horazinha para dormir, ou não sei o que, ele vive para trabalhar, mas é para ganhar dinheiro, isso aí para se manter do ponto de vista material. Ele não coloca a questão espiritual. Então, por isso que eu acabei dizendo há pouco, você pode se esforçar ao máximo para fazer a coisa do lado espiritual, que é a coisa importante, que você veio aqui na Terra para isso mesmo, você vai morrer, você é espírito, não vai ficar com a matéria. No entanto, não adianta, cara. Você está perdendo teu tempo. Quer dizer, não está perdendo, mas... Dessa maneira, essa economia de respeito à ordem dos valores limita a missão do dinheiro, as necessidades egoísticas do homem e promove a sua injusta distribuição, provocando uma generalidade de insatisfação na sociedade humana. As consequências do desrespeito às leis naturais podem ser avaliadas pelo nível de desarmonia existente em todos os campos da atividade humana. Atualmente, esse nível de desarmonia já é grande, com tendência a aumentar bastante. Se continuar ignorando e respeitando a missão espiritual dos seres e coisas, é certo que o homem acabará destruindo o planeta e a si próprio. Para evitar essa destruição, é criar um mundo de verdadeira harmonia que nasceu a cultura espiritualista e altruísta ensinada por Mokichi Okada. Você quer ver quando você começa a pensar nas coisas? Rapidinho, o que tem que acabar? Se você olhar assim, bom, olha lá na frente, o que seria para construir esse paraíso na Terra? E quando construir, quais são as profissões ou outras coisas, palavras que você queira usar, que vão acabar? É lógica. Pela lógica você já sabe. Quer ver? Não vai ter que acabar com doença, pobreza e conflito. Quem é o chefe de cuidar da doença? É o médico. Mas Acaba. Eu acho assim, não é acabar. Não, a profissão do médico vai ser revista, né? É, para a saúde. É, isso. Para a saúde. Estou dizendo o seguinte, não é? A prevenção. Esse acaba. Não de doença. Não vai cuidar de Médico de doença. saúde. Médico de saúde. O outro, aí você pensa assim, na pobreza, quem cuida isso? Não vou chamar só que é padre, é monge. Esse pessoal, sacerdote, religioso em geral, adora ficar cuidando de mazela, pobreza, não sei o quê. Não, religioso é para imprimir como é que a pessoa seja próspera. Você tinha que ir na igreja, ou na casa de Jorei, ou lá que fosse, aí eu quero saber como é que eu posso prosperar na vida. Aí o cara vai dizer, bom, você está pensando em prosperar na vida é o quê? Não. Você não queria uma educação melhor, você ter mais conhecimento. Não, tem prosperidade. E o último? O último eu me lembro logo de Gilmar Mendes. Tem que ter advogado? Calma, porque é porcaria mesmo. Aquilo ali se o cara disser, tem que ganhar muito dinheiro. Não ganha dinheiro nenhum, o pessoal vai embora. Não tem mais esses conflitos, não tem essas porcarias, ficar falando aquelas palavras todas. Aquele percurso, nada presta ali, aquela porcaria do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Nada presta ali. Bom, aí tem só sobre o PEC, que é a proposta de emenda à Constituição. Já existiram 240, né? E eu vou falar apenas sobre um outro. Eu escrevi sobre o PEC, mas eu fiz uma outra que é menorzinha, que é uma questão básica para o PEC 241. Entendeu? É o seguinte, ele é apenas um contrato de emagrecimento. O próximo passo é como fazer para emagrecer de fato. Pelo que se sabe, tem duas maneiras tradicionais para isso. Diminui a ingestão de caloria ou aumenta a queima dela. Em outras palavras, fecha a boca ou se abre para exercício. Fechar a boca para o governo não é só reforma da Previdência, mas principalmente acabar com a corrupção, privilégios, Exercício para o governo não é só fazer uma gestão que traga crescimento econômico, mas destacadamente que traga uma elevação espiritual para a nação. Isso é tão difícil. Se não fizer isso, cara, não adianta. Muito longe. A gente não consegue. Bom,
Aí, feito isso, vem a questão do salário dos aposentados. Isso é meio grande, mas eu só vou falar só o iniciozinho dela. A questão salarial dos aposentados, nosso caso aí. O como a religião tem a orientar quando os salários dos aposentados não são pagos? O Messias Meixo Sama nos ensina em Kosuji Oku, número 16, 1 de dezembro de 1952, o seguinte: afinal, a causa está em nós mesmos. Portanto, quando algo não ocorre como desejamos, é preciso, primeiramente, refletir sobre a nossa própria conduta. Isso foi assim quando eu me lembro que bom, tudo bem, tem uma pessoa que falou assim ou não, joguei na dele, porque todo mundo só escuta falar isso, mas ninguém aprofunda. Vamos lá. Quando a religião orienta para não lamuriar, ou mais positivamente para agradecer, ela está querendo dizer que a causa por um aposentado não receber os vencimentos é porque ele não está agradecendo suficientemente. Agradecendo pelo valor que tem recebido em termos de expressar isso por pensamentos, palavras ou ações, por exemplo, como ofertar donativo. A minha dúvida é se isso é causa ou solução para resolver o problema do não recebimento de salários. Por exemplo, um servidor público do Estado do Rio de Janeiro dá de propósito um tiro no seu pé para ser aposentado por invalidez. E o outro se aposenta compulsoriamente por ter atingido a idade de 75 anos. A causa de ambos continuaria a ser a mesma, qual seja a falta de gratidão? Agora, por outro lado, se ambos não estão recebendo seus salários, estão lamuriando ou agradecendo, provavelmente as consequências deste ato irão fazer as coisas piorarem ou melhorarem. Pois, pelo ensinamento de Meixo Sama, o homem depende do seu pensamento, é aquilo que a gente já sabe. Mas será que o papel da religião é apenas cuidar das mazelas? Como a de dificuldade financeira, que nesse caso foi dos salários dos aposentados não serem pagos? E aí eu vou por aí afora, eu vou falando, entendeu? Então, só para mostrar o seguinte, eu acho que até agora que eu estou querendo mostrar, pela economia, podia mostrar por outra área de conhecimento completo. Não sei se eu estaria falando assim errado, mas estou dizendo o seguinte, mostrando como a religião nossa, o potencial que ela tem e como ela se limita até para orientar. E começa a cansar os que são mais elevados, porque vê aquilo e os mais elevados sabem que existe isso. Pô, só ficar falando isso, cansa, enche o saco. Entendeu? É isso que o pessoal ainda não ainda, porque não adianta, assim, quer ver? Olha essa base do crescimento, não é que não quer crescer, tipo aquele que eu falei dos memes, não sei o quê, que eu não estou interessado nisso. Por exemplo, espera aí, suponhamos, aqui no Teresópolis tem uns 170 mil pessoas, não sei o quê, então nós temos apenas um aqui, mas tem um potencial danado de crescimento lá perto do Tiro de Guerra. Como é o nome daquele bairro? São Pedro. São Pedro tem muita gente. Então vamos botar uma casa de choreio lá. Muita gente, dinheiro, gente, caminhamento de gente, raciocínio. Né? Aí vamos precisar de um missionário lá, um ministro lá. Então, quem é que pode ser? Aquele fulano ali, ele não é muito bom não, mas acho que ele tem um certo tempo ali, bota ele lá naquele lugar lá. Ele vai para lá e fica lá. Olha a merda que você está fazendo. No lugar errado, com pessoa errada, tudo confuso. É isso que é a questão. O Antônio Carlos aqui, participando. Religião é sinônimo de pronto-socorro para a maioria. Uma pessoa quer emprego, ou namorada, ou curar umas doenças. Quantos procuram as igrejas e os templos para adorar a Deus simplesmente? Exatamente. Não tem essa. É só resolver o problema. Está muito problemático. Tá problemático. Mas é bom, porque eu até vou falar agora aqui. Hoje
eu já estava assim meio de saco cheio, porque às vezes o João, principalmente, ele começa a falar assim do... porque ele é um camarada que está sempre meio dentro de igreja, né? No Jorei Center. O João mudou. Mudou também. E você também tá, mas eu não sei se aqui por aí. Mas é um negócio que o pessoal fica muito falando de Kyosho Sama. Um defende, outro ataca, fica aquele negócio, ninguém entende nada. Aí, a Tailândia está se pensando, ninguém sabe onde está a Tailândia, nem sabe se existe no mapa, nem sabe se é algum lugar de Marte ou de não sei quem, entendeu? Então é uma confusão desgraçada. E eu já estava de saco cheio desse negócio, não aguento mais isso. Aí resolvi, hoje assim, eu vou fazer o seguinte, vou escrever sobre isso. Já escrevi. Minha posição sobre Kyosho Sama. Tem umas 11 páginas, 12, 13, Tá acho que é Face? 13 páginas. Né? Tá no Face? Não botei não, porque eu estava na dúvida. Eu fiquei até telefonando para as pessoas para saber. Se a Tailândia existe, não? Aí eu falei assim, pô, será que o pessoal podia chegar a meio-dia e meio aí, lá? No sábado. E um meio-dia e meio, uma e meia, que é a hora, eu podia falar isso aí. Ia ficar mais cansado e tal, mas, pô, Aí comecei a procurar saber. As pessoas é aquele problema. O momento que a gente está vivendo, né, também. É uma confusão da Essa greve de caminhoneiros, eles não sabem o que A vai frota, ser. a frota Hoje caiu. quando a gente veio, a frota vai cair, já vai estava cair. parando lá na estrada, É. o pessoal lá. Então, assim, mas eu já escrevi. Né? É isso? Tá. Já escrevi. Agora, quando quiser, a gente pode. Aí eu falo até com o Juliano, já pode chegar meio-dia e meio, mas eu não sei. Porque eu vou fazer o quê? Tem ônibus no mercado. Né? Não tem ônibus. Não tem. Eu não sei nem o que vai acontecer também. É, Eu vou deixar isso suspenso. É. Mas talvez um dia desse aí a gente se reúne, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu aviso aí pela internet. Mas somente agora o pessoal deve estar sabendo. Vou falar sobre minha posição de Kyosho Sama. Já estou de saco cheio desse negócio de Kyosho Sama. Sabe por quê? Porque sabe quando muitas pessoas acham muita coisa e não procuram nada? Isso para mim é exatamente isso. Como é que você pode procurar? Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas você procurou? Não procurou. Então cala a boca, porra. Tu vai pra cá falando. Chama-se Entendeu? achismo. Achismo. Porra, cacete. Mas Não você já aguento deu isso. uma Né? introdução. Base. Você já deu uma introdução nesse tema, numa publicação que você fez no Face falando do espiritual e do material. Isso. E que a questão do material é a questão consanguínea. Isso. E que não necessariamente a Isso. pessoa é consanguíneo, tem a figura do líder com ele. Mas Você eu até botei falou isso isso botei isso, sabe o que aconteceu? Ele até falou isso. Teve várias pessoas curtindo, mas ninguém falou nada sobre o assunto. Sem Eu fiquei comentário. achando, pô, eu falei até pro João, uma das duas coisas. Curtiu o que gostou. Porque, não, mas é que tem sempre gente que você fala e te ataca. Assim, quando a primeira vez eu me lembro, quando chamei o povinho de merda, tem uma mulher que ficou desesperada comigo. Mas acho que hoje ela se convenceu com o povinho de merda. Ela se convenceu. Pô, e tem outro agora também, não me lembro qual foi o outro que eu falei. Chamei os messianos de vagabundo. Pô, aí nego saiu dando porrada para tudo quanto é lado. Aí eu comecei a provar que era vagabundo mesmo, mas pessoal agora também ficou. E agora eu estou fazendo isso. Eu vou mostrar por que Kyosho Sama, porque Kyosho Sama realmente. Pronto, botei. Não só isso ainda, botei, já porque o pessoal não está me entendendo, eu digo assim, ou o pessoal não está, ou não está atacando, porque já não tem mais argumento nenhum, mas estão doidos para atacar. Ou então o outro que olha para ali, gosta, mas não sabe nem o que está escrito ali, entendeu? Aquele ignorante que só fica simpático, curte qualquer merda, entendeu? Então, quer dizer, eu não sei o que é. O Antônio Carlos está animado aqui, ó. Queremos ler. Queremos ler sua opinião sobre Kyosho. Tá vendo? É isso aí que eu gosto. É muito importante. Kyosho versus Kobayashi. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de gente que tem animação, pô. O restante está tudo morto, você já notou? Antônio Carlos, eu acho que você está vivendo aí, você está sozinho aí, cara. Ele está passando pela rua, só tem fantasma, cara. Você pensa que está vivo, não está vivo nada, cara. Está terrível, cara. O pessoal sem sangue, sem emoção, sem vida, né? Não conhece nada. Não dá nem vontade, eu não tenho vontade nenhuma assim, eu só fico brincando com as pessoas, vontade de falar com elas, não. Dificilmente você me vê parado, né? Ana, que é minha esposa aqui, dificilmente me vê parado conversando com alguém seriamente. Eu não sou maluco de conversar seriamente.
Prefiro conversar com o Luke lá, pô. O Luke deve ser um papo melhor do que o Luke é o cachorro do Flávio. Melhor conversar com o Flávio. É verdade. É dinâmico, faz alguma coisa, pô. Você chega, ele já vai correndo. Bom, aí vem a reforma da Previdência, é urgente mesmo? Você sabe uma questão? Eu mostrei que não. É na sala, o Flávio. E você sabe que eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre mostrando que não é urgente esse negócio de reforma da Previdência. Aí tem uma hora que eu escrevi, 4ª vez que escrevo sobre a reforma, 5ª vez, 6ª vez, 7ª vez. Eu sei, ó, 7ª eu botei assim, 7ª vez sobre a reforma da Previdência, 2 pontos, a farsa chamada déficit da Previdência. Aí Gustavo Franco, déficit da Previdência. Déficit ou dívida não paga ou perdoado. Então já está de saco cheio isso aqui. Mas isso aí eu escrevi muito. Depois, você vê, são várias páginas aqui, cortei aquilo tudo, botei tudo para lá. Então quem quiser acreditar que não está em déficit, fica aí à vontade. Isso aqui, rapaz, eu não vou escrever porque não dá tempo. Ela é grande, mas é uma aula. É uma aula isso aí, que é o título. Por uma conscientização da situação econômica brasileira. Eu ponho a nu tudo isso. Está lá, está escrito aí, mas não. Deixa para lá. A economia brasileira mudou tanto assim. Sabe como foi isso que eu escrevi? Eu fui lá em Porto Seguro, aquele negócio do teu carro lá, não sei o quê. Fui lá. Nossa, janeiro. Aí eu cheguei lá. Ih, já tem isso tudo? Cheguei lá, olhei o quê? Me mostraram ali, do alto, mostrando ali o descobrimento do Brasil, entendeu? Aí comecei a olhar, aqui tem isso, tinha até índio lá, lembra? Tem índio. Tem um negócio, aí fiquei olhando aquele negócio todo. Aí o que eu fiz? Aí comecei a olhar, por isso que eu escrevi, olha só, o que eu botei, o título, você já vai. Por uma conscientização da situação econômica brasileira. Mudou tanto. Não sei se mudou tanto. Continuamos extravista, continuamos com essa porcaria toda. E foi isso que eu falei aqui, né? Bom, aí depois eu vim para... Tem uma instituição nesse país que não tenha sido fraudada ou roubada? Aí eu vejo, ó. Infelizmente, acredito que não tenha uma sequer que não tenha sido fraudada ou roubada. Até a Casa da Moeda, pode ter sido fraudada em 6 bilhões. Pô, você roubar a Casa da Moeda, cara. A Polícia Federal, em parceria com o Ministério da Fazenda e o Ministério Público Federal, deflagrou nesta manhã a Operação Esfinge, para desarticular uma quadrilha que pode ter movimentado cerca de 70 milhões em propinas, através do desvio de recursos públicos, fraudes e licitações, corrupção e lavagem de dinheiro, no Rio de Janeiro. Imagine quando investigarem o BNDES. Aliás, nunca fizeram isso. O dia que fizer isso, nossa Senhora. Gente, eu fiquei boba de ver a gente num papo aqui com uma pessoa que tem um negócio aqui em Teresópolis de planta, ele dizendo que quem financiou o galpão do espaço foi o BNDES. Gente, eu assim, fiquei... Nacional de Desenvolvimento. Bom, esse daí é o caso menor. Eu sei, mas eu fiquei assim... porque a ideia que a gente tem é que o BNDES para coisas grandes. Não, eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia que a pessoa podia pedir um financiamento do BNDES para fazer uma coisa ali, local, entendeu? É uma forma de ter um banco para essa finalidade. Agora, o problema é ficar emprestando, não sei se é a palavra, dando lá para Angola. Praticamente é fundo perdido. Eu não tinha ideia, não. Agora, tem alguma instituição neste país que não tenha sido avacalhada? Também creio que não. O judiciário, que ia bem, apesar das presenças de Lewandowski e Toffoli, resolveu, com os argumentos de criança de jardim de infância do decano Celso de Mello, como de manter um desonesto no cargo de responsável pela Casa da Moeda, naquela época. Permanecer com Redan na presidência do Senado, que foi o que aconteceu, em nome de manter a estabilidade política e econômica. Estabilidade para quem, cara? Que favorece a quem? Basta ver as relações da Odebrecht que atingem em cheio o executivo, o legislativo, partidos políticos, etc. E o judiciário não tem relações nada republicanas, não. As bases estruturais do judiciário brasileiro tendem a estremecer nas próximas semanas. Aí eu vou por aí afora, né?
Até fala uma coisa que acabou se concretizando. Uma pergunta que não quer se calar. Até quando vão ficar segurando processo contra os políticos, como é o caso do Renan? E o Lula vai continuar solto? Naquela ocasião já não foi mais isso, né? Bom, aí nós vamos tinha uma outra que é a abundância de bens materiais versus escassez de público. Conversando sobre as pirâmides sociais. E depois eu escrevi aqui, o marchando para uma sociedade sem emprego. Olha só para onde nós estamos marchando. A internet, que nasceu com a promessa de democratizar relações de criação de conteúdo e consumo, foi capturada por um número restrito de gigantes, como a Google, Microsoft e mesmo a Uber, o Airbnb, acho que é isso. Airbnb. Que avançam de agendas potencialmente perigosas, como a inteligência artificial, e isso vai ser muito rápido. Isso pode ser tão perigoso quanto as mudanças climáticas. No caso delas, porém, é pelo menos uma organização internacional que está olhando isso, quer dizer, as mudanças climáticas. Agora, no da inteligência artificial, é cada um por si. O perigo que temos diante disso é imenso, e não se trata apenas de uma questão de governo, deve ir muito além. Há um livro, Tecnologia versus Humanidade, que faz a defesa da formação de um conselho global da ética digital para tratar da inteligência artificial, porque não tem nada. Pois há um impacto da inteligência artificial no emprego. Nos Estados Unidos, 47% dos empregos estão ameaçados de desaparecer por causa dela. Na China, o número sobe para 65%. Sabe o que é isso? Nossa Senhora! Porque a China fez o quê? Pegou aquele pessoal tudo do campo, foi botando para lá para fazer aquelas porcarias. E aí, tudo com a mão de obra e tal, pegando, não sei o quê e tal. Na hora que pegar... isso não tem gente para isso. Essa transição impõe a necessidade de uma discussão sobre as desigualdades é uma possibilidade. Ninguém tem emprego, então faz uma criação de uma renda mínima. É uma sociedade que vai viver sem emprego. E aí vamos... Desalentado. E aí vamos ter que estabelecer renda mínima. Nos Estados Unidos, o tema deixou de ser discutido apenas por liberais ortodoxos ou pela esquerda. Se não nos articularmos na luta contra a desigualdade nesse contexto, o resultado será trágico. Viveremos um paradoxo. Uma sociedade com amplo potencial produtivo, mas sem um mecanismo de distribuição que vá além da distribuição de renda tradicional. A concentração de poder nas companhias de tecnologia também capturou e está desvirtuando o conceito de economia colaborativa. Bom, aí nós falamos, esse porquê da palestra Dívida Pública Brasileira, ele é grande, então eu só vou botar só a introdução aqui. Tá? Ao pedir sugestões para a próxima palestra, apenas um dos integrantes do CCP sugeriu que eu palestrasse sobre dívida pública brasileira. Tem um momento de falta de lucidez minha, eu fiz uma pergunta dizendo: o que é que vocês querem saber? Ninguém disse nada, porra. E um que falou, nem sei porque falou, deve ter sido um troço de doido, que ele tá meio... Não foi o Flávio, falou não. Foi você não? Deve ter sido um pirado desse, que não tinha nada para fazer, só de sacanagem disso. Só de sacanagem disso alguma coisa. Dívida Pública Brasileira. Atendendo em 23 de fevereiro de 2017, iniciei dizendo que este tema faz parte da trilogia do nosso livro. Ele pediu... Já estava lá. Que o livro é Deus, Dinheiro no Brasil. Porque eu lembro desse livro. Aí, olha, eu não quis fazer sacanagem, mas o livro tem 660 páginas. Nossa. Grosso pra cacete, deve estar aí em cima. Tá lá em cima. Né? Acho que é um dos maiores. Que compreende 3 coisas: escalada do dinheiro, dinheiro é dívida e dívida pública brasileira. Então o que ele estava pedindo era apenas um ponto. A primeira parte de escalada do dinheiro, aí eu digo, eu vou começar. Comecei pela primeira parte, escalada do dinheiro. Foi postado no nosso Facebook em 8 capítulos. Um por semana. Um por semana, o pessoal talvez aguente. Resenha crítica, o aparecimento do dinheiro e do crédito, mercado de títulos, bolsa de valores, história de seguro, mercado imobiliário, finanças internacionais, pós-fácil, o aumento do dinheiro. Esta parte se encerraria no dia seguinte das palestras, ou seja, no dia 24. Tudo bem. Agora, imagina quantas pessoas que... Fala baixíssima manifestação, ninguém queria saber daquilo. Fiquei pensando em como explicar que esta palestra com este tema poderia ser algo importante para quem é messiânico. E aí foi pior ainda. Aí
Mas eu botei assim, não menospreza os cálculos, tentei botar, não. O Simão falou para não menosprezar os cálculos, mas não adianta nada, a pessoa não quer saber de nada, cara. Messiânico vagabundo, cara. Porra. Pensa que não é, mas vagabundo, não lê nada, cara. Não lê nem ensinamento, pô. Se der um livro de ensinamento para ele, eu tenho a impressão que ele sai correndo, te descomunga, faz qualquer coisa, joga o livro em cima de você, pô. Tem um acesso de fúria. Bom, aí vem um outro aqui, que é outro exemplo de blá blá blá, é esse tal de PIB. Eu não aguento esse tal de PIB, cara. É uma conversa fiada, cara. Aí, Antônio Carlos, passa um erro, só tem você aí vendo isso aí, não deve ter outro. É o João. Acorda aí, João, tá dormindo, cara? Olha só. Esse negócio de PIB é uma piada, esse negócio, eu aguento isso. Mas vamos ver por quê. Bom, primeiro, o que é esse tal de PIB? PIB quer dizer Produto Interno Bruto, representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, quer seja país, estado ou cidade, durante um período determinado, pode ser mês, trimestre, ano e tal. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Pela lista do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Brasil se encontra em 9º lugar entre todos os países, atrás somente pela ordem dos Estados Unidos. Tudo bem, tem uma população e tamanho semelhante ao do Brasil, a China tem muito mais gente, tal, a população também é poderoso. O Japão já é menor, mas tem uma população grande e tal. Alemanha, Reino Unido, França, Índia também tem muita gente, Itália. Teria que estar maior do que o Brasil. Né? E por que ele é um blá blá blá? Então vamos começar. Aguenta isso, a mesma coisa que eu fiz do dinheiro, você não perde isso não, do dinheiro. Acho que eu desmoralizei mostrando, pô, dinheiro é criado a partir do nada, só cria se tiver dívida, entendeu? E vamos para esse Produto Interno Bruto para vocês também desmascarar essa porcaria, olha só. Se uma pessoa mora próximo do emprego, tem o privilégio de andar até ele, isso não é registrado na contabilidade da economia. Já se ele passar a morar distante, usar condução, passar várias horas preso no trânsito, o PIB vai crescer. Pois se paga pelo combustível, depreciação do veículo, o serviço que está sendo prestado, e ainda é possível pagar uma terapia depois de 3 horas que você não aguenta mais. Certo? Que economia. No trânsito. Você aí começa a ter sentimento de culpa por não ter tempo para a família e até pelo desajuste, vícios dos seus filhos, tudo isso aí. O problema do PIB não é de erro de magnitude, é errar o sinal de variação. A vida piorou e o PIB aumentou. Né? Água potável não entra no PIB. Se todas as fontes ficarem poluídas e todos que tiverem que comprar água purificada, engarrafada, o PIB aumenta. Mas as pessoas terão que trabalhar mais para dispor de água. Monetariamente o país enriqueceu, mas o povo empobreceu. Quando tiver que andar com garrafinha de oxigênio na cintura, o PIB vai crescer de novo. Já pensou? Não posso, o cara não pode respirar, não bota aquilo ali, pô, o PIB está crescendo. O cara está todo fodido, mas o PIB está crescendo. Ah, meu Deus. Os números que são usados como medida da riqueza nas nações na esfera monetária não medem as coisas mais importantes da vida. A pessoa pode estar ganhando o suficiente para se manter, estar satisfeito com o trabalho. Aí ela muda para uma atividade com a tormenta que o torna uma pessoa insatisfeita com a vida, mas ganhando mais. O PIB aumenta, mas a vida da pessoa piora drasticamente. O tempo para desfrutar a vida, a cultura, para ler, para desenvolver a sua inteligência, para evoluir, para deixar de ser otário e não votar errado, pagar altos impostos sem ter direito a um bom atendimento na saúde, educação, segurança, previdência, sendo empurrados para planos privados, não entra no PIB. Enfim, o PIB pode aumentar enquanto a maioria dos cidadãos de um país fica mais pobre, ou proporcionalmente não tão ricos, pois o PIB não considera o nível de desigualdade de renda de uma sociedade. Eis outras limitações e críticas ao PIB. Aí colocam limitações. Por exemplo, distribuição de riqueza. O PIB não leva em consideração a diferença na distribuição de renda entre pobres e ricos. Entretanto, diversos economistas ressaltam a importância da consideração sobre a desigualdade, sobre o subdesenvolvimento econômico
e social de longo prazo, qualidade de bens e serviços. Caso dois bens tenham qualidades diferentes, mas sejam vendidos ao mesmo preço, o valor registrado pelo PIB será o mesmo. Isso leva a distorções da percepção de bem-estar. Por exemplo, se uma cidade produzir bolos de ótima qualidade pelo mesmo preço de bolos ruins da cidade ao lado, o PIB é calculado para as duas, será o mesmo. Porém, a quantidade de vida e de consumo será diferente entre elas. Transações não comerciais. O PIB exclui atividades produtivas que não ocorrem dentro do mercado, tal como serviços voluntários não pagos ou produtos e serviços de livre acesso trocados pela internet. Transações clandestinas. O PIB conta atividade que contribui para a produção, mas que não passa pelo mercado oficialmente, como atividade de contrabando e venda de produtos ilegais. Não conta. Externalidade. O PIB ignora a presença de externalidades, como efeitos não contabilizados pelo mercado, como, por exemplo, danos ao meio ambiente. Isso é terrível. Bom, isso. Assim, um país que cortar e vender todas as suas árvores, chega lá na Amazônia, pá, terá um aumento em seu PIB, mesmo que os efeitos sociais sejam negativos devido à poluição, perda de biodiversidade, área de lazer, etc, etc. Que é um exemplo clássico. Levanta aqui e dá uma espiada aqui. Hoje temos praça. Temos praça. Daqui a pouco nós vamos ter uma feirinha. O PIB vai lá em O cima. PIB vai crescer. É um espetáculo. Espetáculo. O PIB basicamente é dinheiro no bolso, né? É. Agora O pensa, cara Juliano. pode ter Qualidade de câncer, vida zero. mas está com dinheiro no bolso. O cara pode estar Claro. sem doença nenhuma, com R$1. Ele tem um plano de saúde bom. Eu tenho uma condição de É, Aí ele está todo fodido, está todo cheio de estente, já trocou mamária para não sei o quê, já botou. Mas tá legal, porra. Meu plano garante que, porra, O PIB dele tá... o PIB tá ótimo. Existe aquele índice de felicidade, né? É. É no Isso é botão. do Existe botão. um índice de felicidade, né? É. Acho que não podia bater com o PIB, né? Mas eu já fiz isso aí, já escrevi Fazer uma isso aí. média, né? Regra dos três. Já fiz, já entrevistei gente até na barca de Niterói, pô. O cara não sabia. Eu peguei o cara. E aí, o que tu acha do FIC? Do FIC, era FIX, não era, sei lá, eu sei que era FIC que tinha felicidade no final. Felicidade interna bruta. É o FIB, eu acho que era isso. É, felicidade. O que você acha FIB, isso? FIB, é. Aí o cara, pô, o que é isso? Peguei um mondrongão lá daquele, o cara não sabia dizer, pô, mas é isso aqui, cara, o que você acha? Pô, não sabe dizer, não sabe. Olha, Isso aí estava baixo. Botão é a pessoa que dá roupa, né? olha, sinceramente, eu não gostasse muito dele, que ele era muito confuso, acho que ele devia cheirar muito, cara. Mas ele tinha ideia, Qual o Supremo? Qual o pessoal do Supremo? Quem? ele é o Grauber Rocha. Ah, Ele dizia com uma câmera na mão, Deve né, cabeça. uma ideia na cabeça, mas ele fazia cada uma que eu adorava. Chegar perto da pessoa, por exemplo, você quer ver? Ele podia dizer assim: o que o senhor está achando desse governo do Marechal Floriano? Aí o cara, mas tá mais ou menos, né? Não sei o que tal. Qualquer besteira que você falar, o cara entra e ele não tem ideia do que você está falando, entendeu? Você está conversando com animais, cara. É isso. Mas olha, por mais que eu veja assim, eu não quero citar nomes, mas às vezes a pessoa até próxima da gente, às vezes o cara tem um nível mais alto economicamente, mas o cara é uma criança. E fica zangado com você se você fizer algumas apreciações a respeito. E fica zangado. Porque ele consegue elevar o PIB dele, de que forma, né? Ele só pensa nisso. Eu só penso em dinheiro, entendeu? O cara que só pensa em dinheiro não vê uma opção de outras coisas que estão ocorrendo. Aí quando a coisa acontece, porque vem a purificação, ele não entende. Aí de você se falar isso. Ele vai ficar contra você, vai achar que Quando você... vai entender. Entende, não? Bom, eu até... tudo bem. Eu falei do... Bom, eu acho que... Aí você corre o risco de perder o emprego para um robô. Foi a última coisa. Porque o restante eu falei. Eu acabei com... Teve 2, 4, 6. Que eu não vou falar, que está aí. Você... perseguido não é o Lula, mas sim o trabalhor brasileiro. Foi um. Quer se dar bem?
Aí eu boto uma esculhambação geral que eu boto aí. Corrupção aumenta e a inflação cai. Outra coisa. Corrupção aumenta e a inflação cai. Claro, porra. Se você apertar a goela do cara, o cara não tem nem para comer, não tem nada. Claro, como é que a inflação vai subir? Não vai poder subir, mas ele está vivendo uma vida de porcaria, cara. Né? Na era do dia, as coisas ruins serão logo descobertas. Esse último aqui que eu escrevi, já não aguentava mais, chamado Como professor aposentado da UFRJ, já estou de saco cheio de ser considerado privilegiado. Porra, privilegiado, porra, que história é essa? Aí eu desanquei o pau nesse negócio. Esse você corre risco de perder o emprego, eu botei para um robô, eu botei assim, há 12 anos atrás, agora deve ser até um pouco mais. Em 2005, eu dei uma série de palestras, em 2005 isso, sobre a última etapa de transição, que já é a transição da era da noite para a do dia, segundo o que eu penso, seria 2021, eu resolvi fazer um prognóstico de 7 em 7 anos, de como o homem se encontrará diante da tecnologia e cultura, com o objetivo de despertar para a visão de Meixo Sama por meio de temas controvertidos. Então foram 3. 2007, homem individual. 2014, homem familiar. E o 2021, homem público. Nesse homem individual, eu falei sobre a filosofia de Mokichi Okada e a medicina. No homem familiar, eu falei sobre a IC, tecnologia e habitação, trabalho, escola e lazer. Uma modificação completa. Com a tecnologia, isso aí se modificava, essas coisas todas. E a última foi o homem público, biotecnologia e política. As palestras de 2007 e 2014 foram perdidas. Até hoje eu não sei onde que foi parar aquelas palestras. Foi uma pena. Só restando a de 2021, que se encontra disponível, botei no site, que está lá ainda. Aí eu falei, provavelmente várias dessas futurologias já se concretizaram. Que aí eu fiquei pensando, pô, o que aconteceu? É pena que eu podia ter feito muitas coisas. Já se concretizaram ou ainda não se concretizaram, ou talvez nunca sejam realizadas. Mas pelo que eu me lembro, acho que não consegui apontar detalhadamente o risco do homem vir a perder emprego para os robôs. E é isso que farei agora se tivesse atualizado aquela palestra. Aí eu vou por aqui dizendo tudo em situação que está, trabalho de caixa no banco, supermercado, tem muita coisa aqui. Né? Acho que deu para dar uma ideia, eu acho que, não sei que horas, acho que foi 1 hora e pouco. Não, 1h15, porque a gente começou 7h15. Mais ou menos isso, 10 páginas, dá para fazer. Agora, eu vi que o Antônio Carlos gostou, se tem outras pessoas também, eu tinha vontade de fazer logo isso, essa palestra, que é um tema atual, o pessoal está perdido, a meu ver, não tem... Porque não para pensar, eu às vezes não para pensar, não tem às vezes nem material, recursos mesmo, não tem nada dentro de si, não sabe onde que vai ver, quer dizer, e aí fica vivendo assim, uma boa parte do que eu conheço, a vida dessas pessoas é assim, escuta um lado, aí se escutar alguém que ele aprecia, ele acha que o cara está certo, entendeu? Mas não tem poder de reflexão, então é um problema sério esse negócio de Kyoshi-sama, né? Porque aí, daqui a pouco, se falar um pouquinho, ele fica zangado, aí fica zangado e a gente vai, pede perdão, daqui a pouco ele faz de novo, aí o pessoal já não quer mais pedir perdão, então é uma confusão, às vezes você se meter nisso, é pior do que briga de marido e mulher, não se mete nessa porcaria, entendeu? Se mete nisso, daqui a pouco você, não, pô, tu fica a favor disso ou daquilo, aí os caras lá se... Né? Assim, independente das pessoas virem no sábado ou não, se o Juliano conseguir chegar na sala antes, pode fazer a transmissão. Agora, eu só acho assim, faz e depois, sei lá, porque para começar o curso logo depois fica muito cansado. É verdade. Assim, né? Eu tenho que dar uma paradinha. Você vai ficar muito cansado. A gente faz o lanche. Não, faz 1 hora, faz meio de 30, porque eu não sei se vai ser 1 hora. Meio de 30 a 1h30, começa às 2 o curso, entendeu? Para pelo menos dar uma descansada de meia hora. Juliano traz aquele sonho esperto, aquele lixeiro perdido.
Mas aí a gente pode, assim, de qualquer maneira você avisa via internet, né? Acho que é melhor. Melhor. Tá. Topam fazer isso aí, de e-mail? Não sei se vocês podem. Pode? Nesse horário eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Não consegue. De qualquer forma, fica Vai registrado. ficar registrado, de qualquer forma. Pode. Ou faz depois também. É. Pode começar o... É porque é assim, o negócio é o seguinte, esperar o pessoal do Rio, não sei. Estou pensando A fazer gente não Depois sabe a nem gente como é que sabe vai como é que vai ficar. ficar esse negócio. A gente não sai de casa. A gente não sabe. Está falando aqui como se fosse dia normal. É o dia normal, mas a gente não sabe o quanto que essa greve vai perturbar a vida de todo mundo. Amanhã é outro dia. Isso. Já viu aí quebrando aí, ó? Vamos deixar, tá bonito. Eu gostei. Nova, né? Às vezes eu faço e gosto, às vezes Não, eu eu faço e cheguei fico assim. gostei, me chamou a gostei. atenção, adoro Maria. Mas tem que levantar, Juliano, porque assim, tem que assim, mostrar isso. Porque senão fica muito embaixo só. Tá bom, tá bom. Tá lindo aí. Tá bonito. Tá cheio de luz hoje. Dá até logo pro pessoal. Ó, tem bolo de cenoura com caldo de chocolate hoje aqui. Perdeu, hein? Perderam. Com esse friozinho. É muito bom. Até sábado, Eu comprei uma barra por enquanto, de às chocolate. 13h30. Vamos falar sobre Inglês, claro que ideologia. gosto de chocolate, né? Tá bom? Um abraço para o Antônio. Até logo. Uma barra. É? Um abraço para o Antônio que botou aqui. Abraço para o Antônio. Ali,